Nunca vou esquecer a expressão no rosto do Alan quando o empregado lhe entregou o meu bilhete. Pânico puro lavou-o como uma onda gigante. Os seus olhos cor de café alargaram-se até o tamanho de pires. Se os prêmios da academia fossem atribuídos pela melhor atuação de um marido infiel apanhado em flagrante, ele teria vencido todas as categorias naquela noite. Aproveita o jantar. Espero que saiba tão bem como a mentira que me contaste esta manhã. Foi tudo o que escrevi. 15 palavras que destruíram a fachada cuidadosamente construída por ele. 15 palavras que mudaram tudo. Deixa-me recuar um pouco. Sou a Isabela e até 3 horas antes daquele momento, era apenas uma esposa confiante que achava que o seu casamento de 10 anos era sólido como uma rocha. Eu era a mulher que acreditava no marido quando ele dizia que tinha uma reunião de emergência naquela noite. A mesma mulher que, por acaso, encontrou a sua amiga de longa data Megan no centro comercial, que me olhou com aquele inconfundível olhar de pena quando disse: "Sinto muito, Isabela." Viu Alan a fazer reservas no Belinis para esta noite. Ele não estava sozinho. Lembro-me de ter ficado ali parada, como se alguém me tivesse dito que a gravidade já não existia. O saco das compras de repente pareceu demasiado pesado nas minhas mãos. O meu mundo inclinou-se. "Tens a certeza de que era ele?" perguntei, embora já soubesse a resposta. A Megan não inventaria aquilo. "Tenho a certeza." Não queria ser eu a dizer-te, mas não podia deixar que não soubesses. Conduzi até casa em transe, com a mente a percorrer os últimos meses. As noites tardias. As viagens de negócios súbitas. O novo perfume. A palavra passe no telemóvel que antes não existia. Sinais clássicos que ignorei porque não conseguia suportar a alternativa. Liguei para o Belinis com a minha voz mais doce. "Olá, gostaria de confirmar a reserva do meu marido para esta noite. Alan Matthews." "Sim, senhora Matthews, mesa para 2 às 20 horas. Deseja fazer algum pedido especial?" "Mesa para 2. A confirmação atingiu-me como um murro no estômago. "Não, é tudo. Obrigada." Desliguei e olhei para o meu reflexo no espelho do corredor, mal reconhecendo a mulher que me olhava de volta. Ela parecia vazia. Traída. Mas por baixo da dor, vi algo mais a surgir. Determinação. Passei a tarde num estado estranho e desligado. Tomei banho. Escolhi a roupa cuidadosamente. Um vestido preto que ele nunca tinha visto antes. Elegante, mas discreto. Maquilhei-me impecavelmente. Se ia confrontar o meu marido e amante, não iria parecer que tinha chorado, mesmo que por dentro estivesse destruída. Cheguei ao Belinis às 19h45 e pedi uma mesa com vista para todo o restaurante. O maitre colocou-me num lugar perfeito. Eu podia ver toda a gente, mas a menos que alguém estivesse especificamente à minha procura, eu permanecia relativamente escondida atrás de uma coluna decorativa. Precisamente às 20h03, o Alan entrou. O meu marido de 10 anos. O homem que me beijou de manhã com a promessa de chegar cedo à casa estava a endireitar a gravata nervosamente. E então ela apareceu ao lado dele. Senti o ar sair dos meus pulmões. Ela era bonita, alta, loira, provavelmente com 30 e poucos anos. Usava um vestido vermelho que lhe acentuava todas as curvas. E a mão do Alan repousava na parte inferior das costas dela num gesto de familiaridade íntima que me revolveu o estômago. Nunca tinha visto antes, mas pela forma como estavam à vontade um com o outro, claramente não era o primeiro jantar juntos. Foram colocados numa mesa do outro lado do restaurante, iluminados por velas. Observei enquanto pediam bebidas. As cabeças juntas, a rir de piadas privadas. O Alan estendeu a mão por cima da mesa para segurar a dela, levando-a aos lábios num gesto que em tempos era reservado para mim. A pulseira de diamantes no pulso dela refletia a luz. Uma pulseira que parecia suspeitosamente com a que estava em falta no nosso extrato do cartão de crédito no mês passado. A despesa empresarial que ele explicará tão suavemente. Cada célula do meu corpo queria marchar até lá, virar a mesa e criar a cena que esta traição merecia. Mas algo mais profundo, algo mais frio tomou conta de mim. Fiz sinal ao empregado. "Vê aquele casal ali, o homem de fato azul." O empregado acenou discretamente. Gostaria que entregasse um bilhete a ele. Apenas a ele. E, se possível, gostaria de ver a reação dele. O empregado, abençoado seja, pareceu entender imediatamente. O olhar de reconhecimento nos seus olhos dizia-me que não era a primeira vez que o envolviam em assuntos tão delicados.
Claro, senhora, terei todo o prazer em ajudar. Tirei o pequeno bloco de notas da minha carteira e escrevi aquelas 15 palavras fatais. Dobrei o papel cuidadosamente. Entreguei-o ao empregado com uma gorjeta generosa. O que aconteceu a seguir pareceu um filme em câmara lenta. O empregado aproximou-se da mesa deles, inclinou-se e colocou discretamente o bilhete dobrado ao lado do prato do Alan. Para si, senhor, viu dizer. O Alan pareceu confuso. Depois desdobrou o papel. Observei enquanto seu rosto se transformava. De confusão para reconhecimento. E depois para horror, tudo em 3 segundos. A cabeça dele ergueu-se de repente, os olhos a vasculharem freneticamente o restaurante. A mulher à frente dele disse algo, claramente preocupada com a mudança súbita de comportamento dele. As mãos tremiam tanto que ele derrubou o copo de água. A mulher estendeu a mão para o acalmar, mas ele afastou-se, ainda desesperadamente a procurar pela sala. Foi então que me levantei e o deixei ver-me. Os nossos olhos encontrarão-se através do restaurante cheio. Naquele momento, senti algo a quebrar-se permanentemente dentro de mim. Mas também algo a nascer. Algo mais forte. Não fiz uma cena. Não corri até lá. Simplesmente levantei o copo num brinde irônico. Mantive o olhar dele por 10 segundos excruciantes. E depois virei costas e saí do restaurante com a cabeça erguida. O ar da noite bateu-me no rosto quando saí e só então permiti que a primeira lágrima caísse. O Alan não voltou para casa naquela noite. Fiquei sentada na nossa sala escura até as 3 horas, a ensaiar o que diria quando ele finalmente aparecesse. A raiva que sentirá no restaurante cristalizara-se em algo mais duro, mais frio, mais perigoso. O meu telemóvel vibrava constantemente com as mensagens dele. Isabela, por favor, deixa-me explicar. Não é o que estás a pensar. Cometi um erro terrível. Por favor, atende o telefone. Amo-te, só a ti. Cada mensagem sentia-se como sal numa ferida aberta. 10 anos de casamento reduzidos a clichés desesperados digitados com polegares a tremer. Por volta das 4 horas da manhã, finalmente adormeci no sofá, num sono inquieto. Acordei com o som das chaves na porta ao amanhecer. O Alan estava com um aspecto terrível. Por fazer, camisa amarrotada, olhos vermelhos. Parou ao ver-me sentada ali, como se esperasse que eu já tivesse ido embora. Talvez tivesse esperança de que estivesse. Isabela, começou, a voz a falhar. Quem é ela? A minha voz soava estranha até. Para mim. Calma. Demasiado calma. Ela não é ninguém. Apenas alguém do trabalho. Não significou nada. Ri-me então. Um som áspero e seco que pareceu magoá-lo fisicamente. Tenta outra vez, Alan. A pulseira que lhe compraste é igual à que eu apontei na Tiffany's para o nosso aniversário. Aquela que disseste ser demasiado cara para mim. O rosto dele desfez-se. Posso explicar isso? Há quanto tempo? Olhou para o chão. 6 meses. 6 meses. Meio ano de mentiras. Enquanto eu planeava as nossas férias para a Costa Amalfitana. Enquanto cuidava naquela gripe em fevereiro. Enquanto organizava a festa surpresa do seu aniversário. Ele estava com ela. Amas essa mulher? A pergunta queimava-me a garganta. A sua hesitação disse-me tudo. Já não sei o que sinto. Algo dentro de mim endureceu ainda mais. Bem, somos 2 então. O que se seguiu foi o tipo de discussão que te muda para sempre. Aquelas em que verdades enterradas há muito vêm à tona como cadáveres numa enchente. Tens estado distante há anos, acusou. Sempre ocupada com a tua carreira, sem tempo para nós. Nem penses em virar isto contra mim, respondi de imediato. Construí a minha carreira sem nunca esquecer o aniversário da tua mãe todos os anos e garantindo que jantávamos juntos 4 noites por semana. Arranjei tempo. Tu é que não quiseste. Não é assim tão simples. É exatamente assim tão simples. Fizeste milhares de pequenas escolhas que te levaram à cama dela. Cada uma foi uma traição. Hora após hora exaustiva, fomos despindo a fachada do nosso casamento, expondo a podridão por baixo. O respeito que uma vez tive por ele desintegrou-se com cada desculpa patética, cada comentário a culpar os outros. Nunca quis magoar-te, disse finalmente, quando já não havia mais nada a dizer. Isso é o pior, respondi. Nunca sequer me consideraste o suficiente para pensar se eu ficaria magoada. Ele mudou-se para o quarto de hóspedes nesse dia.
Existimos num estado de guerra fria durante 2 semanas, passando um pelo outro como fantasmas na nossa própria casa, comunicando apenas quando estritamente necessário. Eu via-o a observar-me, à espera que eu quebrasse, que lhe implorasse para resolvermos as coisas, para sugerir terapia. Era isso que a antiga Isabela teria feito. Mas esta nova Isabela era diferente. Esta Isabela estava discretamente a reunir informações. Encontrei o nome dela no telefone dele. Vanessa Parker, executiva de uma empresa concorrente. Descobri que o histórico de mensagens deles remontava a quase 1 ano, não 6 meses. Descobri aplicações escondidas no telefone onde trocavam mensagens e fotos que preferia nunca ter visto. Encontrei recibos de hotéis, despesas de jantares, escapadelas de fim de semana cuidadosamente disfarçadas como viagens de negócios. A traição era mais abrangente do que eu imaginara. Mais deliberada. Mais cruel. Soube que ele lhe disse que eu era fria, sem amor, obcecada pela carreira. Que o nosso casamento já tinha acabado há anos, em tudo menos no nome. Que ele estava apenas à espera do momento certo para me deixar. Na noite em que descobri esta última informação, finalmente desabei. Não foram lágrimas silenciosas, mas soluços dilacerantes que me deixaram sem fôlego, encolhida no chão da casa de banho. Chorei pela mulher que fui. Confiante. Devotada. Cega. Chorei pelo futuro que pensei que tínhamos. Chorei até não restar mais nada. E então, nesse estranho vazio que se segue ao colapso emocional total, chegou a clareza. Isto não era apenas sobre a infidelidade do Alan. Isto era sobre a minha dignidade. O meu valor próprio. O meu futuro. Na manhã seguinte, o Alan encontrou-me à mesa da cozinha, calmamente a beber café. Aproximou-se com cautela, como quem se aproxima de um animal selvagem. Isabela, estive a pensar, talvez devêssemos tentar terapia. Olhei para ele. Olhei mesmo. E não vi o homem que amei durante uma década, mas um estranho. Um cobarde que viveu uma vida dupla e que agora lutava para manter a sua existência confortável. Acho que já é tarde para isso, disse calmamente. Por favor, não tomes decisões precipitadas, implorou. Terminei tudo com a Vanessa. Quero que isto funcione contigo. Quase tive pena dele naquele momento. Quase. Diz-me uma coisa, Alan. Terminaste com ela porque percebeste que me amas ou porque tens medo de perder metade de tudo que tens? A hesitação dele foi a minha resposta. Era o que eu pensava. Levantei-me, levei a chávena de café ao lava-loiça. A propósito, ela ligou para casa ontem à noite. Aparentemente, não está assim tão convencida como tu de que está tudo acabado. O rosto dele empalideceu. O quê? Quando? O que é que ela disse? Ah, tivemos uma conversa bastante esclarecedora, respondi, a saborear o pânico nos olhos dele. Ela parece pensar que vocês tinham algum tipo de futuro planeado. Engraçado, já que acabaste de me dizer que terminaste tudo. Isabela, ela está a mentir. Poupa-me. Levantei a mão. Sabes o que é interessante? Ela nem sabia que eu existia. Não realmente. Disseste-lhe que estávamos separados, a viver vidas separadas sob o mesmo teto, à espera do momento certo para pedir o divórcio. Ele afundou-se numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Posso explicar? Já explicaste o suficiente. Caminhei até a porta, peguei na minha mala. Vou sair. Não me esperes. Ao fechar a porta atrás de mim, ouvi o som de algo estilhaçar-se contra a parede. O início da sua realização de que desta vez o charme e as desculpas não o iam salvar. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio. O que não dizem é o quanto de preparação é necessária para criar essa dose perfeitamente gelada. Enquanto Alan pensava que eu estava a desmoronar, eu estava metodicamente a juntar as peças da minha nova vida e da queda dele. Primeiro, entrei em contato com a Jennifer, a minha colega de quarto da faculdade, que se tornou uma das advogadas de divórcio mais implacáveis de Seattle. Encontramo-nos para almoçar num pequeno café longe dos meus locais habituais. Tens de documentar tudo, aconselhou ela entre saladas que mal tocamos. Extratos bancários. Registros de cartões de crédito. Mensagens de texto. Tudo o que mostre a linha do tempo e a extensão do caso. Washington é um estado de culpa nula, mas provas de infidelidade podem influenciar a divisão de bens. Se conseguires provar que ele usou bens conjugais para financiar o caso. Sorri levemente. Como uma pulseira de tênis de $12.000.
Exatamente como essa, assentiu ela com aprovação. E Isabela, não saias da casa, por mais desconfortável que se torne. Isso pode complicar os direitos de propriedade. Nessa noite, criei uma nova conta de e-mail e comecei a encaminhar para mim mesma capturas de ecrã, fotos de recibos, extratos bancários. A construir o meu caso meticulosamente. Todas as noites, depois do Alan adormecer, entrava no escritório dele em casa e fotografava documentos, descarregava extratos, copiava ficheiros. Descobri contas offshore que nunca soube que existiam. Investimentos feitos sem o meu conhecimento. Um padrão de engano financeiro que acompanhava a traição emocional. Mas a descoberta mais importante surgiu 3 semanas depois do incidente no restaurante. Enquanto procurava antigos documentos fiscais na nossa arrecadação, encontrei uma pasta com o título Aquisição Meridian Privado. Dentro havia uma série de documentos a delinear o plano do Alan para orquestrar uma aquisição hostil de uma empresa mais pequena, a Meridian Technologies, usando informação confidencial obtida através da sua relação com a Vanessa, que trabalhava para a empresa-mãe da Meridian. Sentei-me sobre os calcanhares, o coração a bater com força. Isto não era apenas infidelidade. Era espionagem corporativa. Atividade potencialmente legal que podia destruir não só o casamento dele, mas também a carreira e a reputação. Fotografei cuidadosamente cada página, depois coloquei a pasta exatamente como a encontrei. No dia seguinte, liguei ao meu irmão Michael, que trabalha para a SEC. Preciso de conselhos legais hipotéticos, disse quando ele atendeu. Esses são os meus tipos favoritos de conversas com membros da família, respondeu secamente. Continua. Resumi a situação sem mencionar nomes, descrevendo os documentos que encontrei. A voz do Michael ficou séria. Isabela, se o que estás a descrever for preciso, essa pessoa pode estar a enfrentar acusações graves de fraude de valores mobiliários. A SEC leva este tipo de negociação com informação privilegiada muito a sério. Que tipo de penalizações estamos a falar? Multas substanciais, potencialmente acusações criminais dependendo da gravidade. Fim certo da carreira em finanças. Possível pena de prisão. Ele fez uma pausa. Por que estás a fazer estas perguntas hipotéticas tão específicas? Apenas pesquisa para um romance que estou a pensar escrever. Menti suavemente. Obrigada pela informação. Com esta nova informação, comecei a construir um plano com 3 frentes. Primeiro, proteção financeira. Transferi silenciosamente metade das nossas poupanças conjuntas para uma nova conta só em meu nome, um montante que eu podia justificar legalmente como a minha parte dos bens matrimoniais. Consultei um consultor financeiro sobre como proteger os meus próprios investimentos e crédito. Segundo, influência profissional. Compilei um dossiê das atividades de espionagem corporativa do Allen, não para submeter às autoridades ainda, mas para manter em reserva como opção nuclear. Terceiro, e esta era a parte que me dava uma sombria satisfação, marquei um encontro com a Vanessa. Escolhi um bar de hotel tranquilo no centro da cidade, território neutro. Ela chegou 15 minutos atrasada, deslizando para o banco em frente a mim com uma mistura de desafio e curiosidade no rosto. Não tinha certeza se devia vir, disse, sinalizando ao empregado por uma bebida. Mas vieste, respondi, observando-a de perto. Parecia mais jovem, a confiança mais frágil do que parecia no restaurante. O que queres, Isabela? Ameaçar-me. Dizer-me para ficar longe do teu marido. Havia um desafio na voz dela, mas também incerteza. Sorri ligeiramente. Na verdade, queria agradecer-te. Isso apanhou-a de surpresa. Agradecer-me. Por me mostrares quem o Allen realmente é, antes que eu desperdiçasse ainda mais da minha vida com ele. Dei um gole no meu martini. Quanto te contou ele sobre o nosso casamento? Ela mexeu-se desconfortável. Disse que estava terminado, em tudo menos no nome. Que vocês eram basicamente colegas de casa. Que estavas focada na tua carreira e já não te importavas com ele. Assenti. E os quartos separados. O divórcio iminente. Deixa-me adivinhar. Só à espera do momento certo. Um vislumbre de dúvida cruzou o rosto dela. Sim. Sabias que renovamos os votos no Havaí no ano passado. Que estávamos a tentar ter um bebê esta primavera. Nada disso era verdade, mas eu precisava de ver a reação dela. O rosto dela empalideceu. Isso não pode estar certo. Tirei o telemóvel, mostrando-lhe fotos do nosso jantar de aniversário recente. A viagem de fim de semana a Vancouver há 2 meses.
O postal de Natal onde parecíamos completamente o casal feliz. Ele mentiu-nos as duas, Vanessa. A diferença é que eu já não acredito nele. Ela olhou fixamente para as fotos, depois levantou os olhos para os meus. Por que estás a mostrar-me isto? O que queres? Inclinei-me para a frente. Quero que percebas com quem estás realmente envolvida. Não é apenas um traidor, é alguém que usa as pessoas. Não sabes nada sobre a nossa relação, disse defensivamente, mas a voz tremeu. Eu sei que ele está a usar informações que tu lhe forneces sobre a Meridian para orquestrar uma aquisição que provavelmente resultará em despedimentos em massa, incluindo o teu. Mantive a voz neutra, observando o choque espalhar-se pelo rosto dela. Isso não. Ele não faria isso. Ele faria. E está a fazê-lo. Eu vi os documentos. Dei mais um gole da minha bebida. Não estou aqui para discutir contigo sobre o Allen. Podes ficar com ele, embora suspeite que também te vai descartar quando conseguir o que quer. Estou aqui porque as mulheres devem avisar-se umas às outras sobre predadores. A mão dela tremia ao pegar no copo de vinho. Preciso de pensar. Isto é muito para processar. Leva o tempo que precisares. Coloquei um cartão de visita na mesa entre nós. O meu número privado está no verso. Liga-me quando estiveres pronta para falar mais. Ao levantar-me para sair, ela olhou para mim, confusão e raiva em conflito na sua expressão. Por que me estás a ajudar? Pensei nisto por um momento. Por que o Allen magoou-nos as duas? E por que acredito em karma? Ao sair daquele bar senti um estranho sentimento de poder a regressar. Não a raiva desesperada da traição, mas algo mais firme, mais determinado. Nessa noite dormi profundamente pela primeira vez em semanas. O Alan notou a mudança em mim na manhã seguinte, olhando-me desconfiado durante o pequeno almoço. Pareces diferente, arriscou ele. Sorri enigmaticamente. Pareço. Nem reparei. Ele estudou meu rosto, tentando perceber o que se passava por detrás dos meus olhos. Isabela, tenho pensado muito em nós. No que aconteceu. Guarda isso para alguém que ainda se importa, Alan. Interrompi-o gentilmente, quase com carinho. Tenho um dia ocupado pela frente. Ao sair pela porta, apanhei o meu reflexo no espelho do corredor. Ombros para trás, cabeça erguida, um brilho de determinação nos meus olhos. A mulher que me olhava de volta já não estava partida. Estava pronta. 3 dias depois, o meu telefone tocou com um número desconhecido. Quando atendi, a voz da Vanessa surgiu, baixa mas resoluta. Estou pronta para falar, disse ela. E tenho algo que devias ver. As peças do meu plano estavam a encaixar-se uma a uma. Só precisava de ser paciente mais um pouco. A reunião trimestral do Conselho da Matthews Financial Advisors estava marcada para as 10 horas numa terça-feira chuvosa de setembro. O Alan tinha fundado a empresa há 12 anos, fazendo-a crescer de uma pequena operação para uma das firmas de gestão de patrimônios mais respeitadas de Seattle. Esta reunião, em particular, incluía sua apresentação sobre a aquisição da Meridian, o ponto alto da sua carreira. Sabia disto porque o Alan andava obcecado com a apresentação há semanas, muitas vezes a murmurar para si próprio sobre fechar o negócio e o momento que definia a carreira. Ele não fazia ideia de que eu sabia o que ele estava a planear, ou que tinha preparado uma surpresa minha. O meu encontro com a Vanessa 2 dias antes tinha sido revelador. Após a nossa conversa inicial no bar do hotel, ela fez a sua própria investigação e descobriu que o Alan a tinha usado exatamente da forma que eu sugerira. Pior ainda, encontrou provas de que ele estava a manipular as ações da Meridian através de canais não oficiais. Ações que ultrapassavam a linha do antiético para o ilegal. Trouxe-te isto, disse ela, deslizando uma penha USB pela mesa do café. E-mails. Gravações de conversas. Documentos que ele me pediu para tirar de servidores protegidos. Fui estúpida, Isabela. Acreditei em tudo o que ele me disse. Ambas acreditamos, respondi, colocando a pen no bolso. A diferença é que já não somos estúpidas. Nessa manhã, enquanto Alan dava o nó na gravata da sorte, a que usava para todas as apresentações importantes, beijei-lhe a face. Boa sorte hoje, disse docemente. Ele pareceu surpreendido com o gesto, mas satisfeito. Obrigado, significa muito que estejas a apoiar, considerando tudo. Bem, é um grande dia para ti, respondi. Não queria faltar. Confusão brilhou no rosto dele. Faltar. Não vais à reunião do conselho. Sorri. Na verdade, vou sim.
Não te preocupes em ir buscar-me. Tenho umas voltas a fazer primeiro. Encontro-te lá. Antes que pudesse responder, saí, deixando-a olhar atrás de mim com crescente inquietação. Às 9h45, entrei na sede da Matthews Financial com fato preto à medida que irradiava confiança e autoridade. A recepcionista reconheceu-me imediatamente. Senhora Matthews, há quanto tempo não a víamos por aqui? Obrigada, Angela. Acredito que estão à minha espera na sala do conselho. Sim, senhora. Quer que a acompanhe? Não é necessário. Ainda me lembro do caminho. Enquanto caminhava pelos corredores familiares, os funcionários cumprimentavam-me com sorrisos surpresos. Tinha sido uma presença regular nos primeiros tempos da empresa. Antes do Allen ter sugerido o ponto, era mais profissional se eu me mantivesse afastada. A sala de reuniões já estava meio cheia quando cheguei. Membros do conselho e executivos conversavam, copos de café na mão. O Alan estava no fundo, em conversa profunda com o advogado-geral da empresa. Quando me viu, o seu sorriso falso vacilou por apenas um segundo antes de se recompor, desculpando-se e vindo ao meu encontro. O que estás a fazer aqui? Sibilou entre dentes, mantendo o sorriso público. A apoiar o meu marido, respondi alto o suficiente para os membros do conselho próximos ouvirem. Não perderia isto por nada. Ele agarrou-me pelo cotovelo, conduzindo-me até um canto mais calmo. Isabela, este não é o momento nem o lugar para seja lá o que estiveres a planear. Planear. Estou apenas aqui para ver a tua grande apresentação. O meu sorriso não vacilou. A não ser que haja alguma razão para não me quereres aqui. Antes que ele pudesse responder, o presidente do conselho deu início à reunião. O Alan foi forçado a sentar-se à mesa enquanto eu me sentei numa das cadeiras junto à parede, composta e atenta. A primeira hora da reunião decorreu normalmente. Relatórios financeiros, análises de mercado, projeções para o próximo trimestre. O Alan começou a relaxar visivelmente à medida que a reunião prosseguia sem incidentes, lançando olhares ocasionais na minha direção, com preocupação cada vez menor. Finalmente, o presidente voltou-se para ele. Agora acredito que o Alan tem uma apresentação especial sobre uma oportunidade de aquisição. O Alan levantou-se, confiante, no seu elemento, clicando no primeiro slide do PowerPoint. Obrigado, Richard. Senhoras e senhores, estou entusiasmado por apresentar uma oportunidade única de adquirir a Meridian Technologies com desconto significativo em relação ao valor de mercado. Durante os 20 minutos seguintes, apresentou a sua proposta. Os dados financeiros. As vantagens estratégicas. As informações privilegiadas que lhes davam vantagem. Estava carismático, persuasivo, completamente no controlo. Os membros do conselho acenavam com a cabeça, claramente impressionados. Para concluir, disse o Alan, esta aquisição representa não apenas uma decisão financeira sólida, mas uma oportunidade transformadora para a Matthews Financial expandir para novos mercados com risco mínimo. Uma salva de palmas seguiu-se. O presidente sorriu amplamente. Muito impressionante, Alan. Antes de passarmos às perguntas, acredito que a sua esposa solicitou um momento para se dirigir ao conselho. Como acionista significativa da empresa, concedemos o seu pedido. A cabeça do Alan virou-se para mim abruptamente, o alarme espalhar-se pelo seu rosto como um incêndio. Obrigada, Richard, disse eu, levantando-me do meu lugar e dirigindo-me à frente da sala. Liguei o meu portátil ao projetor, substituindo calmamente a apresentação do Allen pela minha. Como esposa do Allen, como mencionado, acionista significativa desta empresa, sinto-me obrigada a trazer ao conselho algumas informações preocupantes antes que qualquer decisão seja tomada sobre a aquisição da Meridian. O primeiro slide apareceu. E-mails entre o Alan e a Vanessa discutindo informações confidenciais da Meridian. O que estão a ver é prova de espionagem corporativa e negociação com informação privilegiada, disse calmamente. O Alan tem vindo a obter informações confidenciais através de uma relação inapropriada com uma funcionária da Meridian. Suspiros ecoaram pela mesa. O Alan meio se levantou da cadeira. Isto é ridículo. A Isabela está claramente a tentar. Por favor, deixa-me terminar, Alan. Interrompi suavemente. Tenho provas documentadas de pelo menos 17 instâncias em que usaste informações não públicas para posicionar a Matthews Financial vantajosamente antes desta tentativa de aquisição. Cliquei nos slides seguintes. Transferências bancárias. Conversas gravadas. Os documentos que a Vanessa forneceu.
Além disso, a SEC recebeu esta mesma informação às 8 horas desta manhã. Continuei, vendo a cor desaparecer do rosto do Allen. O advogado-geral inclinou-se para a frente. Senhora Matthews, estas são acusações extremamente graves. Não são acusações, James. São factos documentados. E acredito que expõe esta empresa a riscos legais e financeiros significativos. Virei-me para os membros atônitos do conselho. Não estou aqui para destruir o que o Alan construiu. Estou aqui para o proteger, e a todos vocês, do comportamento cada vez mais imprudente dele. O Alan finalmente encontrou a voz. Isto é absurdo. Ela está a inventar isto por causa de problemas pessoais entre nós. Problemas pessoais. Levantei uma sobrancelha. Queres dizer o teu caso com a Vanessa Parker? A mesma funcionária da Meridian que te forneceu essa informação privilegiada. O caso que financiaste com recursos da empresa. Cliquei noutro slide, mostrando relatórios de despesas. Despesas de hotel. Presentes. Tudo faturado à empresa. A sala caiu em silêncio. O Alan olhou desesperadamente à volta, sem encontrar aliados entre os rostos chocados do conselho. Proponho que suspendamos esta discussão sobre aquisição até que uma investigação interna completa seja realizada, disse um dos membros mais velhos do conselho, quebrando o silêncio. Apoiado, disse outro imediatamente. O presidente pigarreou. Alan, acho que devia sair enquanto o conselho discute esta questão em privado. Esta é a minha empresa, protestou Alan, o desespero a entrar na voz. Uma empresa com acionistas, obrigações legais e uma reputação a proteger, respondeu o presidente com firmeza. Por favor, espera lá fora. Enquanto Alan saía furioso, lançando-me um olhar de puro ódio, reuni calmamente as minhas coisas. Senhora Matthews, chamou. O advogado-geral enquanto me preparava para sair. Presumo que tenha cópias de toda esta documentação. Entreguei-lhe um envelope selado. Está tudo aqui, James. Aconselho que o reveja rapidamente. A SEC não